Há milhares de anos, os seres humanos buscam compreender o mundo e os fenômenos que ocorrem em seu dia a dia. Para cada problema encontrado, como a falta de comida, a travessia de um rio, a distância entre duas cidades, buscava-se uma solução. Entretanto, até o final da Idade Média, essa busca por conhecimento e soluções não acontecia em relação às transformações e aos conflitos sociais, os choques culturais e religiosos, os conflitos geracionais, a estrutura familiar, a organização política e econômica, que eram entendidos como fenômenos naturais, o resultado da providência divina. Nesses casos, não cabia à humanidade interferir. Uma realidade na qual não se pode interferir não é vivida como um problema, mas como um destino. E um destino não pode ser objeto da ciência. Somente a partir do século XVIII, a sociedade e os fenômenos sociais, como a organização política e econômica do mundo feudal em declínio, a instituição da monarquia e da servidão, começaram a ser problematizados e vistos como uma construção humana, portanto, passível de ser transformada, destruída ou reconstruída. Mais do que isso, essa transformação poderia ser realizada a partir de objetivos traçados pela própria sociedade, com base em princípios éticos modernos que propõem a liberdade, a igualdade e a fraternidade. O contexto social e político que mudou o modo como as sociedades ocidentais olhavam para si mesmas e as transformou em objeto de estudo científico foi um processo histórico que envolveu duas grandes revoluções, uma econômica e outra política, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Assim, ao conhecimento religioso e filosófico construído ao longo da história da humanidade, foi acrescentado outro modo de compreender a realidade social, o conhecimento científico. Naquele contexto, marcado pelas transformações radicais das revoluções industrial e francesa, surgiu a sociologia, ciência que tem como objetivo compreender os conflitos, as permanências e as transformações das sociedades contemporâneas. Em conjunto com a antropologia e a ciência política, a sociologia constitui o campo do conhecimento científico denominado ciências sociais. Em conjunto, elas buscam compreender a realidade e propor soluções para inúmeros conflitos sociais contemporâneos. Ainda que na prática a divisão entre as três ciências não seja tão rigorosa, por convenção a antropologia prioriza os fenômenos culturais, a ciência política, as relações de poder e instituições políticas, e a sociologia, a análise das relações e estruturas sociais. O termo sociologia vem da fusão de dois termos, societas, do latim, que significa sociedade, e logos, do grego, que significa estudo, ciência. Desse modo, a sociologia significa o estudo científico da sociedade, ou seja, o estudo das formas de convivência humana. Em outras palavras, a sociologia é a ciência que estuda o funcionamento da sociedade e as leis que a regem, bem como as relações sociais e as formas como elas se associam, levando em conta as interações sociais. Também é objeto de estudo da sociologia os grupos sociais, os fatos sociais, a mobilidade social, os conflitos sociais, os processos recorrentes de estruturação e desestruturação, os condicionamentos que os relacionamentos sociais exercem em relação à formação e ação humana. Em síntese, a sociologia é uma ciência que estuda a sociedade por meio da observação do comportamento humano em grupo, socialmente estabelecidos. A sociologia tem uma base teórica e metodológica que serve para estudar os fenômenos sociais, tentando explicá-los, analisá-los e analisar os homens em suas relações de interdependência. Compreender as diferentes sociedades e culturas é um dos objetivos da sociologia. Montesquieu, Adam Smith, entre outros, foram pensadores que em seus estudos já apresentavam preocupações em relação às sociedades humanas. Contudo, foi o francês Auguste Comte considerado o criador da expressão sociologia, pois em 1824, em uma carta que escreveu a um amigo, foi o primeiro a usar o termo como referência a uma ciência social que estava estruturando e descrevendo. Em 1826, Comte iniciou em sua casa uma série de cursos, dos quais resultou a obra Curso de Filosofia Positiva, publicada em 1830 e 1842. Aí entra em cena o termo sociologia. Ao longo do nosso curso, nós vamos conhecer os clássicos da sociologia, que são Marx, Weber e Durkheim. É importante observar que antes mesmo de ser denominada sociologia, essa ciência já tinha como objeto de estudo a própria sociedade, pois sempre foi estimulada a partir de uma reflexão social. Outro objetivo da sociologia, para além de estudar os fatos sociais, é aumentar o conhecimento que se tem a respeito do ser humano dentro de suas relações sociais.
A sociologia pretende, portanto, investigar a ordem que orienta essas relações humanas, conduzindo assim a uma melhor visão da sociedade e tentar uma melhor compreensão dos fatos que acontecem ao nosso redor. Já olhou à sua volta hoje?